Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você está preparado para mais um estudo bíblico? Que bom! Então, vamos começar da melhor maneira? Vamos começar pedindo a ajuda do nosso Pai. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento que nós temos de oportunidade, por termos a certeza que a porta da graça está aberta, que o teu Santo Espírito está disponível para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos mostrar o caminho que nós devemos trilhar. Muito obrigado, Senhor, pelo perdão dos pecados que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Senhor, pela certeza da salvação em Cristo Jesus. E mais uma vez, Pai, te pedimos que esteja conosco ao estudarmos a tua palavra. Fala ao nosso coração, ajuda-nos a tirarmos lições práticas para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje, justificação pela fé. Um tema muito importante. Muitos procuram a paz duradoura, não é? Outro dia estávamos falando que dentro do nosso coração existe um lugar que somente Deus se encaixa perfeitamente. E quando Deus não está lá, esse lugar está vazio, né? E um lugar vazio incomoda, machuca, dói. E muitos então procuram a paz duradoura, procuram desesperadamente preencher esse vazio, para que a vida seja de fato uma vida cheia de significado. O homem rejeitou a paz de Deus no jardim do Éden. As nossas decisões, meus amados, elas podem nos ajudar, como podem nos fazer a vida difícil. Não é? A decisão dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que tinham a paz plena de Deus no coração, não é? A decisão que eles tomaram tirou deles essa paz. Perderam essa paz. Porque estar na presença de Deus é estar em paz. É estar plenamente completo, realizado, feliz. Quando o pecado. Qual é o grande problema do pecado? O grande problema do pecado é que o pecado nos separa de Deus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado é como uma muralha onde nós ficamos de um lado e Deus do outro. E esse não é o plano de Deus para a nossa vida. E infelizmente, muitas das decisões que tomamos hoje são muito parecidas com aquelas que os nossos primeiros pais tomaram no Jardim do Éden. Deus deu o primeiro passo, nos amando primeiro. Deus sempre dá o primeiro passo com relação à nossa salvação. Deus fez tudo. Deus faz tudo para que nós tenhamos a oportunidade da salvação em Cristo Jesus. O amor nos motiva à ação. Para você saber se o amor de Deus está de fato na tua vida, lembre-se dessa frase. O amor nos motiva à ação. Se o amor que você tem por Deus não te motiva a fazer nada, seguramente que esse não é o amor genuíno de Jesus Cristo. A compaixão de Deus nos coloca em paz com Ele. Cristo veio nos salvar dos nossos pecados. Jesus Cristo é o maior interessado na nossa salvação. 1 João, capítulo 4, 19. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Deus enviou o seu Filho para que nós possamos viver por ele, através dele. 1 João 3, verso 4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Em outras versões, diz assim:
Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Já agora deixo um desafio para você. Olhe na tua Bíblia, na versão que você tem, qual desses dois textos está lá. Embora, claro, tenha o mesmo significado. Deus capacita o homem a obedecê-lo. É desejo de Deus que você obedeça, que você tenha uma vida cristã coerente. E o Espírito Santo vai sempre tocar no seu coração, mostrar para você quando você vai fazer uma coisa errada. Seja sincero. Ninguém faz uma coisa errada pensando assim: ah, eu não sabia. Quando é um pecado, meu amigo, o Espírito Santo toca, mostra. E nós às vezes nos sentimos incomodados e nós sabemos que não está bem e avançamos. Mas Deus não quer esta vida para mim e não quer essa vida para você. Deus capacita o homem a obedecê-lo. Filipenses 2,13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. E a vontade de Deus para nós é sempre boa, pura, reta, correta. Obediência é o fruto da fé quando o cristão decide obedecer. Obediência genuína não é só quando nós estamos na frente das pessoas, não é quando nós estamos só na frente dos nossos pais. Obediência genuína, obediência verdadeira é aquela que nós praticamos quando ninguém está olhando. Essa é de fato a obediência que Deus deseja para mim e para você. E pela fé, então, nós somos reconciliados com Deus. Gálatas 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Vamos parar aqui um pouquinho. Amigos, nós não somos justos por guardar a lei, por fazer o bem, por levar uma cesta básica para uma pessoa faminta. Nós não somos justos por fazer coisas, por ter atitudes, por ter pensamentos, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ou seja, quem nos justifica é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, o íntegro. Pela fé, nós nos apegamos a Jesus, a sua pureza e poder transformador. Nós vimos em estudos anteriores que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, ele nos reveste. A sua pureza, a sua justiça, o seu manto glorioso está sobre nós. Porque ele de fato é perfeito, ele de fato é íntegro, ele de fato é completamente sem pecado, nunca pecou, nunca experimentou o pecado. Então nós precisamos da graça de Cristo, nós precisamos do manto de Cristo, nós precisamos do sangue de Jesus Cristo. O sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário tem poder para nos purificar, para nos limpar de toda a imundícia, de todo o pecado. E ele nos reveste com essa graça, com esse amor. Difícil de entender, difícil de aceitar, é verdade? Muitas pessoas não são felizes na vida cristã porque não entenderam ainda esse poder que a graça tem sobre nós. Não aceitam uma coisa que é de graça. E por quê? Porque somos humanos.
Se você vê na vitrine de uma loja uma bolsa, um calçado de marca, e de repente lá está dizendo €1, $1, R$ 1, você vai desconfiar? Você vai entrar, vai olhar o produto, vai ver, mas aonde está o defeito? Qual é o problema? Por quê? Porque esse material não vale só isso. Então nós temos muita dificuldade de aceitar a graça de Deus, porque para nós tudo que é de graça não tem valor. Não valorizamos o que é de graça. O nosso grande erro é esquecermos que, embora a salvação Deus nos ofereça de graça, ela custou o sangue de Jesus Cristo. O preço dela é caro demais. Mas Ele nos ama tanto que nos dá de graça a sua salvação, o seu perdão. Ele nos justifica porque nos ama. Romanos 4, 22 a 25. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Jesus morreu no nosso lugar para pagar o preço dos nossos pecados. Jesus nos justifica. Jesus nos reconcilia. Com o sacrifício de Jesus Cristo, nós somos reconciliados com Deus. Romanos 5, 8 a 10. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós somos aceitos perante o Pai, aceitos como puros, não porque de fato você seja puro, não porque de fato você seja honesto, não porque de fato você tenha todos os valores. O Pai nos aceita, porque quando Ele olha para nós, Ele não vê as nossas imperfeições. Ele vê o manto imaculado de seu Filho Jesus. Somos revestidos por Jesus. Somos revestidos pelos méritos do nosso Salvador. Romanos 3, 24 a 26. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então nós podemos ter um encontro com a paz. Quem é a paz? O próprio Senhor Jesus. Cada vez que nós nos entregamos, cada vez que nós buscamos, cada vez que nós clamamos pelos méritos de Jesus, nós temos a paz, porque a paz é ter Jesus no coração. A paz não é simplesmente um sentimento. A paz é o estar na presença de Deus, porque quando nós estamos na presença de Deus,
O Espírito Santo enche o nosso coração com os frutos do Espírito. E um desses frutos é ter paz, é viver plenamente, é estar satisfeito, é ter a vida completa, é ter uma vida cheia de sonhos, é ter uma vida cheia de significado, porque é isso que Deus deseja para os seus filhos, é isso que Deus deseja para você, é nisso que Deus tem trabalhado. Mas nós precisamos aceitar esse presente. Nós precisamos buscar estar na presença de Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Você tem buscado a Deus de verdade? Eu nem vou dizer tem buscado a Deus de todo o coração, mas você tem buscado a Deus de coração? Porque, meus amigos, uma coisa é as palavras da nossa boca. Deus não se impressiona com as palavras da nossa boca. E por quê? Porque Deus lê a nossa mente. Deus lê a história verdadeira que está escrita no teu coração. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E quando há essa plenitude do Espírito, quando Cristo faz morada no nosso coração, quando nós aceitamos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, quando nós nos entregamos sem reservas nas mãos do Senhor, o que acontece? Uma mudança de vida. Não tem como estar com Deus e continuar da mesma maneira. Por quê? Porque nós somos transformados pela contemplação. Pela contemplação sereis transformados. Pela contemplação de Jesus somos purificados, somos transformados, somos renovados. Há uma mudança de vida. Antes de encontrarmos a Cristo, caminhávamos sem paz para a morte eterna. E ao encontrar Jesus, há uma mudança. Caminhamos para a vida, caminhamos para vida e vida eterna. E vida eterna cheia de significado, vida eterna realizados, vida eterna feliz. Agora há uma verdade aqui, meu amigo, que é muito simples e muito importante compreendermos. Quem não sabe aonde vai, já chegou. Você precisa saber aonde você quer chegar, aonde você quer ir. E pela graça e pelo amor de Jesus, nós vamos conseguir. Porque a palavra de Deus nos promete que em Jesus nós podemos todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Palavra de Deus. Quando nós permitimos encontrar com Cristo, nossa vida mudou de rumo. Passamos da morte para a vida e somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Essa é a primeira parte desse tema. No próximo estudo, vamos compreender a segunda e última parte, que é muito importante também. Eu convido você a estar ligado. Estamos caminhando já para o final dessa série de estudos bíblicos. Mas meu desejo continua o mesmo, que o Senhor continue te abençoando. Que o Senhor utilize você como um vaso de bênçãos. Que você seja o sal da terra onde você estiver, temperando a vida de milhares de pessoas. Meus queridos amigos, eu sei que não é fácil, mas nós precisamos aceitar
que a justificação é pela fé, é pela entrega, é pela comunhão com o Filho de Deus. Que o Senhor te abençoe nessa caminhada. É o meu desejo para hoje, em nome de Jesus. Amém.